Hoje, então, vamos encerrar a parábola do filho pródigo, né? Vamos até dar uma corridinha para dar tempo. E a semana que vem, nós embarcamos numa outra parábola. Essa do filho pródigo, ela foi um pouco longa, um pouco extensa. Por isso que demorou algumas semanas aí. Mas vamos terminar com ela e depois, a semana que vem, começamos com outra. Vamos recordar que na elaboração da parábola do filho pródigo, a gente já conseguia perceber, já dá para perceber, a mudança de visão de Jesus com relação à lei antiga. Porque Jesus coloca o amor e a compreensão do texto, baseada sempre no amor. Ele coloca o perdão e a esperança de modificação do ser, né, nosso. Então, ele ama, coloca o amor e ele mostra o perdão e a compreensão que vai acontecer a partir de então. Vamos ler rapidamente o que estava no livro de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, um dos 5 livros. Olha como era o comportamento com relação a um desvio do filho, tá? Que nós, nessa parábola, vemos totalmente diferente. Lá, no passado, 3.500 anos atrás, era assim. Quando alguém tiver um filho, contumaz e rebelde, que é o filho mais novo nessa parábola, né? Mas isso é lá 3.500 anos atrás. E que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não deram ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz. É um comilão e um berrão. Tudo que aconteceu com um filho mais jovem, né? Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Viu que diferença? Lá, 3.500 anos atrás, a velha lei, e agora Jesus, nessa parábola, já nos deixa um entendimento totalmente diferente. Vamos dar uma corridinha. O filho primogênito, o mais velho. Então, os 3 tópicos que falaremos hoje, que são os finais, se referem ao comportamento desse filho mais velho, que é o primogênito. Mas antes, vamos relembrar algumas coisas. Quem são os 2 filhos dessa parábola? O filho mais novo, aquele que saiu, gastou tudo, passou fome, voltou para o pai, foi recebido pelo pai, o pai faz uma grande festa, troca a roupa dele, põe um anel, aquela coisa toda. O filho mais jovem representa, lá 2.000 anos atrás, o pecador, aquele que se equivocava, o publicano, né? As pessoas de má vida, rejeitados pela religião da época. E o mais velho, o filho mais velho, quem era? Era aquele pessoal que entendia de tudo. Era o doutor da lei, o fariseu, eram os escolhidos, tá? Então o mais velho que nós vamos falar hoje, lá há 2.000 anos Jesus falava: olha, esse mais velho são vocês, fariseus, doutores da lei, que acham, que se julgam tão perfeitos. Veremos que esse filho mais velho, que é o primogênito, seria comparado então com esses doutores da lei e os fariseus. Seriam os mais equilibrados, mais evoluídos, que já haviam conquistado tudo. Analisando do ponto de vista espiritual, agora olhando para dentro de nós, nós precisamos sempre pensar na construção do reino dos céus, aqui dentro, em nós. Mas não só nas coisas da alma, aqui no nosso interior, sozinho conosco, mas também no relacionamento nosso com todos que convivemos, todos eles, em todas as situações, locais, oportunidades. Então, não fica, essa busca do reino dos céus não fica restrita a assuntos religiosos. Não. Está também ligada aos assuntos profissionais, familiares, políticos, esportivos, cidadania, vai embora, em tudo.
no relacionamento humano. Nós temos que construir o reino dos céus no geral. Tudo isso, quando bem desempenhado em qualquer ambiente, vai nos trazer a felicidade, ou o reino dos céus dentro de nós. Vamos então ver como estamos nós agindo para encontrar nós a paz interior, a alegria da alma, o serviço em favor do próximo, perceber a espiritualidade amiga que nos cerca. Enfim, vamos perceber isso, vamos buscar isso aí. O Pai, nosso Pai, Deus, vamos entender da maneira que quisermos o Pai. Deus, essa força suprema, um conjunto de leis divinas, não importa, tá? Ele, o Pai, nos empresta os bens que necessitamos para atingirmos o progresso. E aí eu pergunto, será que percebemos esses bens que estão à nossa disposição? A vida, a saúde, o tempo, parentes, amigos, oportunidades, são bens que o Pai nos concede para essa caminhada. Outra pergunta, será que fazemos bom uso disso tudo? Será que utilizamos de forma correta? Será que estamos multiplicando esses bens, esses talentos? Ou estamos deixando perdidos, enferrujados? Vamos lembrar que tem uma parábola que fala sobre isso. Futuramente vamos falar dela, que é a parábola dos talentos. Temos então, todos nós, todos os bens à nossa disposição que Ele permite, né, nos dá. E a grande pergunta, Ele faz isso tudo por nós. Será que somos felizes? Será que construímos em nós a verdadeira felicidade? Isso porque a felicidade é uma construção individual. Eu tenho que construir, posso construir e devo construir. Por quê? Porque a construção, a felicidade em si, ela independe de sermos ricos, termos saúde, possuirmos bens materiais. Não. A felicidade verdadeira só depende do entendimento, da construção interior, a melhor construção, da resignação, da paz de espírito. Aí nós estamos no caminho para a felicidade. Então, podemos ser pobres materialmente e ricos espiritualmente. Olha que coisa. E às vezes nos esquecemos disso, né? Então, vamos agora, nesses 3 tópicos da parábola, falar sobre o filho mais velho, que na visão de Jesus, há 2000 anos atrás, eram aqueles que se sentem muito íntimos com Deus. Os fariseus, os doutores da lei, que hoje em dia, quantos também se sentem tão próximos de Deus, mas será que estão? São os sacerdotes, enfim, as pessoas ligadas, sobretudo, ligadas às grandes religiões. Será que estamos tão próximos? Será que estamos trabalhando para estar próximo dele? É complicado, né? Então, nós vamos ver, nesses 3 tópicos, o filho mais velho. Vamos ler, então, um trecho que é da parábola, que diz assim: Ora, o filho mais velho, que é o primogênito, que é aquele que ficou na casa do pai, estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho, aquele novilho cevado, porque o recuperou com saúde, o seu irmão. O mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então, vamos ver, do ponto de vista material, o comportamento do filho mais velho, aquele que estava por cima de tudo, que conhecia tudo, que estava muito perto do pai. Imaginava, né, que estava. Vamos pensar o seguinte: é possível uma pessoa, estou falando do ponto de vista material,
ter um pai incrível, uma casa maravilhosa, muito dinheiro, projeção, status, poder, um campo cheio de novilhos, muitos empregados, acesso a boa música, muitos amigos, e mesmo assim estar insatisfeito, deprimido, distante, desmotivado, sem iniciativa, ou seja, vivendo como um pobre infeliz. É possível? A gente sabe que é, né? Isso acontecia com esse filho mais velho. Era exatamente isso. Ele tinha tudo, mas não tinha tudo aqui dentro. Ele não poderia construir a felicidade. Então, vamos ver. Ele estava no campo e voltou. Ainda está na história, parte material. Ele deveria estar muito distante. Estava no campo, mas muito distante. Assim como o mais novo esteve antes, quando foi embora. Gastar a fortuna que ele pegou. Por que afirmar que ele estava tão longe? Vamos lá pensar. Temos que raciocinar, né? O filho mais novo, só para ver a trajetória. O filho mais novo havia voltado, o pai havia providenciado roupa nova, colocado o anel, a sandália, mandado matar o novilho para fazer a festa, havia chamado as pessoas para essa festa, os músicos, afinal de contas a festa tinha que estar bonita. E onde é que estava o mais velho? Porque ele fez tudo isso e o mais velho não apareceu. Vamos recordar a parábola da dracma perdida e da ovelha desgarrada. Quando a dracma foi encontrada e a ovelha também, que estavam perdidos, tanto a mulher que encontrou a dracma como o pastor que encontrou a ovelha, o que eles fizeram? Rapidinho, tomaram a iniciativa de convidar amigos, vizinhos e fizeram uma grande festa, né? Então aquela festa de quem recupera aquilo que estava perdido. Por que o pai, no caso dos dois filhos, agora com o filho velho, mais velho, por que o pai não havia chamado esse filho mais velho para a festa? Porque estava perdido no campo. Perdido no campo. Mas finalmente ele chegou perto da casa. Ele voltou para casa? Não, não voltou para casa. Estava no campo, chegou perto, mas não voltou para casa, né? Porque assim como fez o filho mais novo, olha que beleza, o pai foi ao encontro desse filho mais velho, ou seja, ele não fez diferença nenhuma entre o filho mais novo e o filho mais velho. Ele foi buscar os dois, encontrar os dois. Mas o filho mais velho não quis receber o carinho do pai. Não quis nem entrar na casa. Olha que coisa. O mais novo, quando voltou lá da aventura que ele fez exatamente o contrário. Ele acolheu o carinho do pai. Mas esse mais velho agora, não quis saber. Estava lá bicudo, né? Então, na verdade, o filho mais velho permanecia distante do pai. Distante do pai. Mas estava na casa o tempo todo, mas estava distante. Que estranho, né? O mais velho não se sentia como o trabalhador da primeiríssima hora, ou seja, aquele que era o primeiro a ser chamado para estar ao lado do pai. Ele não se sentia como um trabalhador dedicado da primeira hora. Estranho, né? Então, alguma coisa estava errada com ele, com esse filho mais velho. E é por isso que Jesus disse, né, que tem muito mais alegria no céu quando um pecador se converte do que 100 que se consideram justos e que não precisam se converter. Por quê? Porque eles não estão nem percebendo os equívocos que estão aqui dentro. Mas o pecador, aquele que cometeu equívocos, ele percebeu a falha e aí tratou de corrigir. Isso é bonito, isso é que traz alegria, como Jesus diz, no céu. Analisando isso aí, agora do ponto de vista espiritual, vamos olhar, aproveitar e olhar para dentro de nós. Vamos olhar aqui para dentro. Como esse comportamento pode ser nosso também. Estamos falando do filho mais velho, mas
pode estar aqui dentro de nós, né? A atitude do irmão mais velho revela sentimentos nada bons. Nada bons. Mas estava com o pai, né? Estava lá. Suas conquistas internas parecem ainda não bem definidas, bem acertadas. Amor, compreensão, companheirismo, gratidão, retribuição, não estava bem resolvido aqui dentro, não, né? Ele podia até saber disso, e devia saber. Afinal de contas, ele tinha no pai exemplos maravilhosos, mas para ele mesmo, ele não colocou dentro. Não praticava o melhor, ou da melhor forma. Ou seja, esse filho mais velho vivia na casa do pai, mas não vivia com o pai, que é diferente. Não havia sintonia de sentimentos. Ele só morava na casa, mas não vivia com o pai. Não comungava do mesmo entendimento que o pai tinha. E na narrativa da parábola, diz que ele estava no campo, quando o filho mais novo voltou, né? O filho mais novo, da cabeçada que ele deu, voltou. Esse filho mais velho estava no campo. E aí, vamos perguntar, do ponto de vista espiritual, que campo era esse? Olhando para nós, no interior. Que campo é esse? Que não estava na casa do pai, estava no campo. Há vários campos para o espírito se envolver. O campo do orgulho, da inveja, do ciúme, o campo da revolta, o campo do desprezo, o campo da indiferença. Então esse filho mais velho, quando estava voltando para casa, estava no campo, vendo aquela festa promovida pelo pai para celebrar a volta do irmão caçula, não entrou em casa. Ele vinha de outro campo, não tinha sintonia com aquela casa. E ali, nesse momento, ele deixa vazar do seu coração os sentimentos negativos que fazia dele um ausente, apesar de nunca ter saído de casa. Olha que interessante, estava na casa, mas era um ausente. Não tinha entendimento nenhum dentro daquela casa, nada o prendia. Então, ele não quis participar da alegria da volta do seu irmão. A mesma alegria que o pai dele tinha, mas ele estava tão distante do pai, só estava debaixo do mesmo teto, mas não comungava do sentimento do pai. Então, por quê? Por que acontece isso também conosco, situações desse tipo? Porque muitas vezes nós deixamos a inveja falar mais alto. A inveja. É o que aconteceu com o filho mais velho. Invejamos, às vezes, o acolhimento, a alegria, a paz, o reencontro do outro, as conquistas do outro. Desprezamos a alegria que o pai sente ao receber de volta o filho pródigo. Podemos estender isso para várias situações, como um dono de uma empresa. Eu não quero perceber, nem estou aí com relação, por exemplo, a um empregado que me deu dor de cabeça, mas agora era relapso, mas agora ele é dedicado. Não estou nem aí. Eu não quero perceber isso. Um grupo de amigos, de repente um amigo se perde num vício e agora se recupera. A gente deixa de lado, esse sujeito aí caiu, então a gente não percebe, né? Parece que temos inveja da recuperação da pessoa, da melhora que ele apresenta. E a inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que acabam deformando as pessoas. A palavra inveja deriva do latim invidia, que significa olhar malicioso. A inveja é isso, é aquele olhar com malícia, não quero saber, não tem proximidade. Então, o que o filho mais velho não sabia, na verdade, era amar. Não sabia amar. Isso porque só as pessoas que amam de verdade são capazes de chorar com aquele que chora e celebrar com aquele que celebra.
Isso está numa carta de Paulo, carta aos Romanos. São essas pessoas que amam verdadeiramente, que não permitem, quando se ama verdadeiramente, não permite que a inveja encontre espaço no seu coração, porque ele transborda em amor. Tudo é amor. Ele ama o outro, ele não quer nada de mal para o outro, né? Paulo foi quem afirmou novamente, agora numa carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele diz: o amor não é invejoso. Mas a inveja continua sendo a causa dos grandes conflitos, das guerras, das grandes confusões, atualmente, né? Continua. Tem um conto que mostra bem que o que é inveja. Diz que uma cobra perseguia um vagalume. Ela queria devorar o vagalume. E um dia, 2 dias, e o vagalume fugia, e a cobra ia atrás, o vagalume fugia. Olha, final do 3º dia, o vagalume estava exausto. Não conseguia mais voar. E aí ele dá uma paradinha e pergunta para a cobra: cobra, eu sei que você quer me devorar, mas posso te fazer 3 perguntas? A cobra diz: olha, não sou de permitir isso, mas vou abrir uma concessão, pode fazer. E aí o vagalume pergunta, a primeira pergunta: eu por acaso faço parte da sua cadeia alimentar? Não, você não faz. Bom, segunda pergunta: acaso eu lhe fiz alguma coisa de mal e você é por isso que me persegue? Não, também não. E a terceira pergunta: então por que você me persegue? E aí a cobra responde: eu te persigo porque não suporto ver a sua luz. É por isso, né? Isso acontece. Mas o filho mais velho demonstrava essa falha, demonstrava a inveja. Então, é para se pensar. Quantos imaginam estar na casa do Pai, mas não estão verdadeiramente? Do Pai, no reino dos céus, na serenidade, consciência tranquila, mas não está. Não está. Imaginam estar se relacionando da melhor forma com o próximo, nos mais variados campos de atuação humana, mas não estão. É um pai e uma mãe que imagina estar cuidando bem do filho, mas não, deixa de lado. É um médico que não vê no paciente um ser humano em aflição. Ele é só médico, né? Só tem o diploma. É o advogado que não percebe no cliente um ser humano em desespero. Ele só vê a conta bancária do cliente. É quem deveria, por exemplo, cuidar de uma estrada para que ela fosse boa e de repente não o faz, colocando em risco as pessoas que fazem uso. Aquele que se diz cristão, né? Mas desviou a verba da vacina e pessoas morreram. Olha que coisa. Mas a mesma pessoa é capaz de ir no templo, na igreja, no centro, fazendo tudo isso. E não parou. Acha que está no reino dos céus, na paz, mas não está. Muitos, então, se sentem na casa do Pai, mas não estão com o Pai. Não estão. Cumprem, por vezes, os rituais, se sentem justificados, né? Ficam apenas na aparência, ou seja, só estão no campo. E como nós dissemos, existem vários campos para o espírito achar que está em paz, mas não está. Que campo? É o campo dos interesses. No meio das religiões, quantos interesses existem, né? No campo das várias religiões, a pessoa está lá e acha que está tudo bem, pelo simples fato de estar. Não, não. Por quê? Existem campo de permuta, de honras, de rituais, de benesses, só campos. Aqui dentro continua vazio, muitas vezes. Muitos, ao saberem que um irmão encontrou um melhor caminho, ou seja, voltou para a casa do Pai, né, para a consciência serena, para a paz interior, ficam incomodados. Inveja. Colega de trabalho
que se esforçou e foi promovido, o amigo que era criticado por todos e agora é elogiado, e a inveja nossa martelando. O colega da escola que tinha dificuldades e agora arrumou-se. Aquele que era desempregado e agora arranjou um bom emprego. Nossa inveja martelando as pessoas. E ainda, se não bastasse essa inveja, ainda criticamos aquela pessoa. Ela fez isso. Isso é falsidade. Né? Ela está só... É falso, isso aí é falso. Bom, para aquele que nem se importou com a queda do irmão, não vai estar muito feliz com o levantar desse irmão, né? E aí como que nós vamos ter paz no coração, equilíbrio? Como que vamos ficar alegres quando acontece o retorno, se nós nem estamos aí com relação àquele que caiu, né? Quando esse irmão se reencontra, quando ele se sente no reino dos céus? Como que eu estou? No reino dos céus? Não, não estou não. A inveja está martelando. Vamos para mais um tópico, o penúltimo. Diz assim, na parábola. Mas ele, o filho mais velho, respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Agora, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Olha como que se sentia esse filho mais velho, né? Que beleza. Então, veja como esse filho mais velho estava em crise. Ele não estava entendendo nada. Só estava olhando os bens do pai, com certeza. E olha, além da inveja, havia uma dose de prepotência, de revolta, de cegueira espiritual, de mesquinhez, de condenação. E estava com o pai. Era lá o doutor da lei, sendo explicado por Jesus, o doutor da lei, o fariseu, aquele que se sentia o mais puro na terra, era esse filho mais velho, dessa forma. Que interessante. Ele, o filho mais velho, nessa parábola, ele tinha tudo do pai, mas estava preocupado com um simples novilho. Um só. Olha que visão. E outra, ele sofre do complexo de superioridade e de perfeição. Por quê? Te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Será que nunca transgrediu? Nós falhamos toda hora. Ele não. É o doutor da lei. É o fariseu. Outra coisa. Ele, o filho mais velho, não servia nem obedecia ao pai por amor e prazer. Não era pela alegria interior. E nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Quer dizer, estava cobrando. Trabalhava junto do pai, mas estava cobrando. Então não tinha alegria, amor naquilo que ele fazia. Ele, o filho mais velho, não entendia que de um filho se espera mais do que obediência. O filho não é só para obedecer, nós temos que ter amor, ligação. Ele não aceitava, então, entrar naquela festa. Por quê? Indignou-se. Indignou-se com o pai, revoltado com o pai. Ele já não considerava o outro, o filho mais novo, como seu irmão. Tanto que diz ao pai: esse teu filho, e foi incapaz de dizer: esse meu irmão. Olha o preconceito, o afastamento que ele fez. Então, o filho mais velho era um estranho dentro de casa. Dentro de casa. Só não foi embora porque talvez não tivesse coragem. Ou não quisesse abrir mão dos bens que estavam ali. Mas ligação com o pai, ele não tinha. O que o pai estava, nesse episódio, fazendo para o outro filho
ele considerava um desperdício. Puxa, mas o filho voltou, né? E ele diz, esse teu filho que desperdiçou, mas o filho voltou. Era alegria do pai, deveria ser a alegria dele também. Outra coisa, esse filho mais velho, ele julgava e sem saber. Desperdiçou os teus bens com meretrizes. Ele não foi junto com o filho mais novo, o irmão mais novo? Como que ele acusa isso? Olha, quanta complicação ele tinha. Então, esse filho mais velho, apesar de ter tudo, vivia como um mendigo. Era um rico, pobre. Era uma pessoa que possuía um tipo de mau humor muito complicado, triste, pesado. Nem se preocupou com a dor do pai, quando o pai ficou sem o filho caçula, e nem mesmo se preocupou com o irmão mais novo, porque ele poderia ter ido atrás para convencer o irmão mais novo, né? Olha, você vai fazer bobagem. Nem isso ele fez. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, esse filho mais velho se perdeu dentro de casa. Olha que diferença. Então, mais uma vez, o pai é quem saiu de casa para ir ao encontro de um filho. Que beleza! Mesmo assim, ele foi atrás do filho mais velho. Dessa vez, ele foi encontrar esse filho para tentar trazê-lo de volta. Ele estava perdido dentro da propriedade. Muito diferente. Vamos então agora para a última parte. Encerramos agora. E diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Quando digo morto e reviveu, nós falamos a semana passada que morto era utilizado naquela época não como aquele que perdeu, né, o fluido vital, que separou o corpo do espírito. Não, não. Morto é aquele que fez coisas equivocadas, que saiu da linha, que desapareceu. Eles taxavam como morto. Citamos como exemplo a pessoa que naquela época, 2000 anos atrás, contraiu uma lepra. Bom, o que vai fazer? Eles pegavam a pessoa que contraiu a lepra, tiravam da sociedade, colocavam no local que era Vale dos Leprosos, ele ficava ali afastado da sociedade, aguardando só que acontecesse a morte verdadeira, né? Morresse mesmo, como nós entendemos. Era tirado, inclusive, do livro da vida. Era uma certidão, mais ou menos comparando, era como se pegasse para aquele que contraiu a lepra, me dá a tua certidão de nascimento. Rasgava, olha, você não existe mais. Vai para o Vale dos Leprosos. Então, a palavra morto se aplicava em vários sentidos. E aquele filho que foi embora é como se ele tivesse morrido para aqueles que o amavam, para sua casa, enfim. Por isso que ele diz, estava morto e reviveu. Ou seja, voltou para a vida, para o seio da família, tá? Então, vamos analisar isso. Apesar da ingratidão do filho mais velho, esse que ficou em casa, ele era ingrato, sem sombra de dúvida. O pai continua a chamá-lo de meu filho. Lembram-se que eu li de Deuteronômio, lá no Velho Testamento? Esse rapazinho tinha que ser apedrejado. E o pai continua a chamá-lo de meu filho. Olha que visão diferente que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Amor, a ideia da recuperação, da progressão, estava tudo aí, não tem que matar, não.
Não, é meu filho, continua sendo meu filho, será sempre meu filho. Então o pai continua chamando esse filho ingrato, né, estranho, esse filho mais velho, que era no passado o publicano, o fariseu, o doutor da lei, que achava que sabia tudo, mas era dessa forma, né? O pai ainda insiste na aproximação entre os seus filhos, a conciliação entre os filhos. Por isso que ele usa o termo esse teu irmão. Ele é teu irmão. Você diz, esse teu filho. Não, ele é meu filho, mas é teu irmão também. Não esqueça disso. Então, nós vemos a alegria do pai, conforme Jesus disse, né? Exatamente isso. Há mais alegria nos céus por um pecador que se converte do que por 99 que se consideram justos. No coração desse pai, a alegria maior estava, se podemos dizer isso, estava na volta daquele filho que se perdeu, que se arrependeu, que voltou, que disse a ele, pai, desculpa, pequei contra ti, contra os céus, me deixa como o menor dos teus trabalhadores, falhei, estou de volta. Isso é maravilhoso. É aquele que se arrependeu. E esse que estava em casa, não, eu sou o melhor, e você nem me reconhece, você não me dá um cabrito, e eu estou bicudo porque meu irmão voltou, você faz uma festa. Meu irmão não, teu filho voltou, você faz uma festa. Então, esse filho que estava em casa não deu para o pai alegrias, né? Deu preocupações. E o filho mais velho, mais novo, que estava morto, voltou com toda a vida. Olha que alegria para esse pai, o que o filho mais novo proporcionou. Então, a parábola nos leva a pensarmos: quem somos nós nessa história? Estamos inseridos nessa história. Ah, mas foi contada há 2000 anos. Estamos inseridos nessa história. Todos nós estamos aí dentro. Será que nós somos o filho mais novo? É aquele irresponsável, afoito, descuidado, aquele que recebe do pai esses bens maravilhosos, o tempo, a saúde, a alegria, recebe tudo, esse corpo, para caminharmos, a família, os amigos. Será que somos esse que joga tudo fora? Joga a saúde em razão dos vícios, do egoísmo, da ira, da revolta, da fofoca? Será? E que, tocado pela necessidade, pela dor, pelo desespero, após perder isso tudo, jogando tudo fora, arrependimento, estamos decidindo agora voltar para o Pai? E fazemos isso sem exigências para com o Pai, totalmente arrependido? Será que somos esse filho mais novo? Ou será que somos o filho mais velho? Ah, já estou na casa do Pai. Comigo está tudo em ordem. Ah, está tudo bem. E já presenciei pessoas que disseram para mim: eu poderia desencarnar hoje, que eu estou tudo em ordem. Eu respondi: puxa, que bom. Para mim, eu estou com tanto problema ainda, né? Eu tenho tanta dificuldade ainda. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos que aproveitar o melhor possível esses bens que o Pai coloca à nossa disposição para fazermos o melhor em favor do outro. E quem faz em favor do outro está fazendo em favor de si mesmo. Então, será que nós não somos também esse filho mais velho, né, que acha que está vivendo na casa do Pai, mas às vezes não está vivendo com o Pai? Ou será que somos ambos os filhos ao mesmo tempo? Aquele mais novo, que ora partimos, jogamos fora, depois nos arrependemos, voltamos para a casa do Pai, mas não estamos em total sintonia com o Pai. De repente eu saio novamente. É natural que isso aconteça ainda. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo
estamos crescendo. Então é natural que, ora, estejamos mais perto do Pai, ora, mais distantes do Pai. Mas se estudarmos, nos aprofundarmos, se raciocinarmos, fizermos constantemente uma avaliação do que está aqui dentro, nós teremos chance de estar muito mais vezes perto do Pai e muito menos vezes distantes do Pai. É a figura do céu, é a figura do inferno. Quem está mais próximo do Pai, vamos entender, próximo do Pai é estar o melhor possível, o reino dos céus. A paz no coração, a serenidade, cumprindo os seus deveres na sociedade, com seus amigos, sendo um bom profissional, uma pessoa correta. Isso é estar no reino dos céus. Ou será que derrapamos e vamos para o inferno? Ah, sou cidadão, mas se eu puder dar uma coisa estranha, eu faço. Ah, cuidar do planeta. É reino dos céus, mas eu jogo lixo na rua. Estou indo no inferno. Né? Não é aquele inferno que a gente imaginava no passado, mas é estar próximo do reino dos céus ou distante do reino dos céus. Estar mais na serenidade, na paz, na alegria, ou estar distante disso tudo. Então, será que nós somos ambos os filhos? Provavelmente somos, né? Provavelmente. Então, ir para a casa do Pai é procurar um caminho. E esse caminho se chama, não tem melhor caminho que esse, se chama Jesus. Jesus, não tem caminho melhor que esse. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nos orienta a amar o próximo como a si mesmo. Que próximo? É o empregado, é o colega de trabalho, o colega de escola, o vizinho, a família, todo próximo. Ele, Jesus, nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos, para com aquele filho mais jovem que vai para o mundo. Não deveríamos ir atrás, se estamos em melhores condições, para conversar com ele, tentar orientá-lo? Diante dos perdidos, podemos assumir algumas atitudes, mas diferentes, né? Que atitudes? Se for a atitude dos fariseus e doutores da lei, odiaríamos aqueles que estão perdidos, os pecadores, como nós dissemos há 2000 anos atrás. Os fariseus, os doutores da lei, odiavam, desprezavam os pecadores, os publicanos, ao invés de trazê-los, empurrava, esquecia, jogava fora. Então, nossa atitude pode ser a de um fariseu, de um doutor da lei, ou seja, desprezar aqueles que estão perdidos, né, que estão largados, tratá-los com indiferença, ou tratá-los da forma como o mestre tratava. Recebê-los quando vierem até nós, ou então ir buscá-los. É a tarefa nossa, tá? Com isso, encerramos a parábola do filho pródigo. Mas, como não existe coincidências, não existe, hoje tive a alegria de receber de uma pessoa, conheço ele, um trabalhador também, espírita. Ele tem vários livros que o nome é uma coleção, são vários livros. Frases, dicas e histórias maravilhosas. O nome dele é Orlando Nucci. Nesses livros ele vai colocando várias historinhas. E o trabalho dele é para manutenção de uma obra, né? De uma obra de assistência. E por coincidência, ele colocou no grupo, e eu faço parte do grupo, ele mandou uma historinha que é exatamente isso, tá? Então nós vamos encerrar
com a leitura dessa história. Foi em Glasgow, na Escócia, que esta história se passou. E diz assim: uma adolescente fugiu de casa para viver sua liberdade. Onde a gente vai chegar? É filho pródigo, né? Para viver sua liberdade, mas logo caiu na realidade da vida. Sem dinheiro para se manter e sem coragem de voltar para casa, acabou por entrar no mundo da prostituição. Os anos se passaram, mas, apesar da saudade dos pais, ela nunca mais tentou qualquer contato com eles. Seus pais sempre a procuraram em vão, porém, desde a morte do pai, sobre a qual ela nem ficou sabendo, sua mãe intensificou as buscas, deixando um cartaz de "procura-se" em qualquer lugar onde permitissem que ela fixasse. Nesse cartaz, a mãe havia colocado a sua própria foto da mãe, com os seguintes dizeres: "Eu ainda amo você. Volte para casa." Os meses se passaram sem qualquer notícia, até que um dia, numa fila de sopa para pessoas carentes, a moça viu a foto da sua mãe, que, apesar de ter envelhecido bastante, ainda conservava o mesmo olhar que ela guardava em suas lembranças. Não pôde conter a emoção, e naquele dia mesmo voltou para casa. Era tarde da noite quando chegou. Tímida, ela se aproximou da porta. Ia bater, mas a porta se abriu sozinha. Entrou assustada, apavorada, com a ideia de que algum ladrão tivesse invadido a casa. E sabe lá Deus o que poderia ter feito. Correu para o quarto e viu sua mãe dormindo. Acordou-a. Ambas choraram muito, abraçaram-se, reconciliaram-se. Lembrando-se da porta aberta, a moça disse: "Puxa, mãe, levei um susto tão grande quando cheguei." "Por que, minha filha?" É que a porta da frente estava aberta e eu pensei que algum ladrão tivesse invadido a casa." "Você precisa tomar mais cuidado, mãe. Não pode mais esquecer a porta aberta." E aí a mãe responde assim: "Não, meu amor, você não está entendendo. Eu não esqueci a porta aberta. Desde o dia em que você foi embora, a porta nunca mais foi fechada. A porta continuou aberta, na esperança do retorno da filha." Parábola do filho pródigo. Então, vamos pensar muito nisso, né? As parábolas trazem para nós ensinamentos fantásticos, desde que a gente busque compreender. Quando lemos uma parábola e nos fixamos apenas na superfície dela, no verniz dela, a gente vai colher informações, sem sombra de dúvida. Mas não tudo que a gente poderia colher. Parábola do filho pródigo. Semana que vem estaremos com outra parábola, tá? Essa realmente foi um pouquinho longa, mas as outras tendem a não ser tão longas, tá bom? Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, nosso pai, né? Ele faz a figura de pai. É o irmão mais velho, atua como pai também. E a gente sabe que ele deixa sempre a porta aberta.
sempre, na esperança de que a gente busque no seu ensinamento descobrir o melhor caminho. E esse melhor caminho vai nos levar na direção dessa porta que está aberta e Ele nos acolhe. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, uma boa noite, uma boa semana para todos nós, todos. E na semana que vem, queira Deus, estejamos novamente juntos. Jesus no coração, álcool em gel na mão. Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho e por nos acompanhar toda semana. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.